O terceiro tempo fora das 4 linhas. Agora na 10, prorrogação. Muito boa noite, estamos começando mais um prorrogação aqui na Rádio 10, mais um prorrogação direto da Fena Doce. Agora são 8h05 e a gente tem muito para falar de esporte, não é mesmo, Heitor? Boa noite. Temos, Renan, temos, claro que temos. Toda semana nós temos muito que falar sobre futebol, né? O futebol pelotense que chega numa fase decisiva para o Pelotas já, né? O objetivo tão esperado, alcançado. Pelotas passou com a segunda melhor campanha em seu grupo, encerra com uma certa desconfiança por conta do resultado contra o São Paulo, mas a minha avaliação fez pelo menos um bom primeiro tempo. E o Brasil nesse seu projeto aí de reestruturação com o Thiago Gomes, além, é claro, né, da dupla Grenal e tudo o que envolve futebol. E hoje, hein, Renan? Hoje tem um jogo importantíssimo para o esporte mundial, Golden State Warriors contra Boston Celtics lá no TD Garden. Pode dar mais um título da NBA pro Warriors. Exatamente, esse time que tá fazendo história, né, Heitor? Foi até bom tu tocar nesse assunto, a gente em geral fala muito de futebol por aqui, mas o Golden State que não sei se dá pra se dizer que tá fazendo história como fez a equipe do Michael Jordan, né, o Chicago Bulls em determinado período, como o próprio Boston Celtics já fez, né? A gente tá vivendo a era de Thompson e Curry, que é essa lenda do basquete. Eles tinham um trio muito forte, né, Renan? Que era o Thompson, o Curry, jogadores mais de perímetro, e o Durant, que era um jogador completo, né? Que fazia tanto garrafão quanto perímetro muito bem. O Durant saiu, mas o Curry segurou muito bem o Golden State, que nas 2 últimas temporadas viveu uma certa instabilidade. Eu acho que na temporada retrasada sequer alcançou os playoffs, né? Foi ali um período de reestruturação, até com a lesão do Thompson, mas agora voltando muito bem. Tem o Jordan Poole, que encaixou muito bem nesse time também, vem sendo decisivo. O Wiggins, que no penúltimo jogo acabou carregando. O Curry fez menos de 10 pontos, né? Não fez cesta de 3. Ele não fez uma. Não fez nenhuma cesta. Ele tava zerado até o quarto período, acho que ele fez uma de 2 daí, né? Mas e é curioso, porque no jogo retrasado o Curry tinha carregado o Warriors, né? O Boston quase venceu, abriria 3-1, aí teria uma vantagem muito boa, acabou perdendo, ficou 2-2. O Warriors fez 3-2 na última partida. E foi o que a gente falou anteriormente, né? Eu acho que o Warriors é o grande favorito muito por isso. Porque tem os jogadores prontos, né? O Thompson e o Curry, que podem carregar o time quando precisa. E tem esses caras novos aí que, quando foram requisitados, eles acabaram desempenhando um papel muito bom. E eu já tô ligado aqui no nosso WhatsApp do ouvinte, que é o 991520610, 991520610. Quem quiser participar, falar, seja qual for o assunto, quer falar de basquete com a gente vai falar. Quer falar de luta com a gente fala também. Eu não tenho medo de falar sobre esse assunto. Luta eu não... acho que... A última briga que eu tive no colégio foi em 2006, Renan. De lá pra cá eu brigar eu nunca briguei, mas assistir MMA eu gosto. E luta eu nunca fui muito de assistir. Né? Assisti o Popó. Gostava do Popó quando ele era boxeador, né? Teve uma luta que ele ganhou, acho que em 10, 11 segundos. Foi a primeira luta de boxe que eu vi na vida. Aquilo me marcou bastante. Mas questão de MMA, isso aí não é muito. O Vinícius Gonçalves, direto de Pedro Osório, já tá mandando mensagem. Ele tá falando de luta? Gente. Não. Ele tá mandando uma mensagem dizendo que tá na escuta aqui com a gente. Tá saudade de um certo Pedro Osoriense que hoje nos acompanha. Que hoje tá de folga, né? Ganhou um descanso. O aplicativo pra chegar aqui correndo, né? O homem é apaixonado pelo rádio. Eduardo Torres, que hoje nos desfalca. O Igor também tá com a gente, o Gabriel tá com a gente, sorrindo ali atrás. Pessoal feliz nesse clima final aí de Fena Doce que vai chegando ao fim neste domingo, né? Encerra-se a Feira Nacional do Doce. E hoje, o público, Heitor, antes da gente falar de futebol, o público aqui na Fena Doce hoje é impressionante, né? Muita gente presente, até porque a gente tem um show... Olha lá o Nauro Júnior aí, ó. O Nauro Júnior apareceu por ali. Hoje todo mundo tá aqui. Hoje quem não tá acompanhando o prorrogação de casa, tá aqui na Fena Doce. Exatamente. Até porque hoje tem show do Alok, né, Heitor? Não sei se é tua praia, mas
Não, até eu não conheço as músicas do Alok. Eu fiquei sabendo recentemente que é eletrônica, né? É o quarto melhor Na DJ verdade, do eu fiquei sabendo recentemente que ele era brasileiro, porque Alok é um nome... Um sucesso me internacional. parece um nome internacional, né? Não é um nome português. Então eu fiquei surpreso que o Alok é brasileiro. Mas é um sucesso internacional, apesar de ser brasileiro. Vão tá dando risada da minha ignorância ali, né? Aí é complicado. Heitor Araújo, nós temos muito para falar de futebol. O Internacional conseguiu mais uma vitória. A gente vai começar falando disso para depois falar do que vem pela frente. O Internacional venceu por 2-1 a equipe do Goiás. Na minha concepção, Heitor, o Inter não jogou tão bem assim, mas venceu. Isso é uma coisa que os times vitoriosos, campeões, conseguem fazer, né? A gente tem no Brasil um time dominante hoje, que é o Palmeiras. O Palmeiras, quando eu saí de casa, estava perdendo por 1-0 pro Atlético Goianiense, em questão de 10 minutos, fez 4 gols, virou a partida. Já já eu passo o cenário dessa partida de momento. Mas, fato é que o Internacional tem uma equipe mais fraca, mas está ali na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Inter tá em terceiro colocado. Com 21 pontos. 21 pontos, Corinthians 22 e o Palmeiras chegou a 24. Pois é uma campanha de certa forma surpreendente do Internacional, por conta não só do que o Inter fez essa temporada, mas pelo que vem sendo o clube nessa temporada, mas também nas últimas. O Palmeiras chegou a 25, corrigindo aqui, já tinha 22, né? Foi a 25. Até a pontuação tá baixa, né? Os times têm tropeçado bastante. O Palmeiras agora vem tentando desgarrar, o Corinthians começou nessa liderança, mas o Internacional, inclusive havia quem projetasse o Inter brigando contra o rebaixamento, que talvez tenha sido uma análise muito pessimista, mas muito por conta do que o Inter fez no Campeonato Gaúcho com o Cacique Medina e por conta do momento vivido pelo clube, até com direito de imagem atrasado, com peças importantes como o Tyson, o Edenilson e o Cuesta, que acabou deixando o clube num rendimento individual muito abaixo do que eles podem entregar. Então tudo isso criou um ambiente de desconfiança muito grande no Beira-Rio. Quando chega o Mano Menezes, e é importante a gente destacar isso, o trabalho do Mano, ele é bom, ele conseguiu dar um padrão, conseguiu dar uma organização pro time que o Medina em nenhum momento da temporada conseguiu dar, mas o Mano Menezes recebeu reforços muito importantes, né, pro time dele. Conseguiu um Depena mais sólido dentro de campo, teve um Alan Patrick, que é um meia armador, né, que muitas equipes do futebol brasileiro desejam, mas especialmente o Wanderson. Exatamente. O Wanderson, ele tá se mostrando um jogador acima do nível do futebol brasileiro, bastante acima, inclusive, um cara que é mais forte, é mais rápido, é mais focado do que os demais jogadores que estão no futebol brasileiro. Tendo esse jogador com um padrão, com um time organizado e boas peças em outros setores, o Mano Menezes conseguiu fazer com que o Inter desse um salto de qualidade muito grande, e faz com que mesmo nas partidas em que não é brilhante, e aí eu vou até dizer que eu acho que o Inter não foi brilhante em nenhum momento no Campeonato Brasileiro, mas o Inter tem se mostrado competitivo em todos os momentos, e isso aí acaba sendo fundamental. Tem algumas coisas que me incomodam particularmente no trabalho do Mano. Eu acho que ontem a partida contra o Goiás ficou muito claro isso. Eu acho que o Inter, mesmo não sendo muito bom, era superior ao Goiás, criou mais chances que o Goiás, mas quando o Inter tem o placar a seu favor, o Mano recua demais o time. E isso vem sendo uma tônica dos trabalhos do Mano Menezes. Olha, eu acho que desde quando ele surgiu, né, em alto nível no futebol brasileiro, que foi no Grêmio. O Mano organiza bem o time, dá um bom padrão. Em alguns momentos ele até faz o time ser ofensivo, mas ele tem essa necessidade, né, de recuar o time quando ele tem o placar a seu favor, o que faz com que, às vezes, os times tomem mais susto do que o necessário. Eu acho que a partida de ontem contra o Goiás foi isso. O Inter poderia ter vencido com mais tranquilidade, mas por decisões do Mano Menezes, né, por uma convicção que ele tem de futebol, o Inter acabou sofrendo mais do que deveria. O Inter que ontem teve alguns jogadores abaixo, e é até engraçado, porque na minha opinião o Alan Patrick fez um jogo abaixo, mas participou dos 2 gols, errou muitos passes, às vezes pareceu desligado, perdia a bola num setor perigoso do campo, mas foi um jogador que participou de 2 gols. O Edenilson também, na minha concepção, teve abaixo, também foi importante para a vitória. Então é o time que está sabendo vencer mesmo quando as suas principais peças, dá para se dizer, não jogam tão bem, né? Um time que consegue
fazer algo que o do Medina não conseguia, né? E dá para explicar por que isso está acontecendo, Heitor? Por que essa mudança da água pro vinho? Olha, eu acho que é muito por conta da organização, Renan. Muitas pessoas falavam que eu olho pra qual? Pra cá ou pra cá? Pra essa. Muitas pessoas falavam, né, Renan, que o Medina não fazia o simples, que tentava inventar, mas eu discordo bastante dessa afirmação. Eu acho que o principal problema do Medina é que ele sequer conseguia fazer o simples porque ele se mostrou incapaz de fazer o simples. Né, ele não tentava fazer um esquema mirabolante de jogo, né, algo diferente, como tentava o Miguel Ramírez, que era o jogo de posição, como é chamado. Não, Medina tentava um jogo muito simples de transição rápida, né? Às vezes tentava fazer uma marcação em cima e ele não conseguia fazer isso. Então, tendo um padrão de jogo melhor, torna muito mais fácil que teus jogadores compitam e tu consegue tirar o que os teus jogadores podem entregar de melhor. O Alan Patrick, tu falou, ele não tá bem no jogo, ok. Mas ele é um cara que, se ele tiver o ponta se projetando, ele vai achar o passe em projeção para o ponta. E o Inter tem tanto o Wanderson quanto o David, jogadores de mais velocidade que podem dar essa opção. Então, um time organizado, ele potencializa o que os teus jogadores podem entregar de melhor. Mesmo numa tarde, uma noite em que os jogadores não estejam tão bem, o time vai dar as ferramentas para que em um ou outro lance ele acabe fazendo com que sua qualidade seja preponderante para conseguir a vitória. Isso é uma diferença do Inter para anos anteriores também, né? Em anos anteriores tinha uma qualidade de grupo muito fraca, né? Exato. As opções do banco eram horríveis, né? Exato. E agora o Inter começa a limpar um pouco esse elenco, essas opções deixam de existir e o Inter recheou o elenco com várias contratações nessa temporada, né? Contratações que vêm se mostrando muito boas, algumas acima da média, como tu comentou, o Wanderson, mas também dá para citar o Depena, que é uma surpresa muito positiva. O Pedro Henrique, na minha opinião, ainda não entregou tanto assim, mas é um jogador que já foi decisivo em algum momento. O Alan Patrick é um jogador diferenciado, tem um toque refinado. Então o Inter vai mostrando que agora tem grupo. O Inter, né? Não tem um camisa 9, né, Renan? Esse vem sendo o que tá faltando. O principal problema do Inter. O que não vinha sendo, né? Porque o Inter teve aí uma sequência de 3 camisas 9 que entregaram muito pro time. Foi o Guerreiro, depois sai o Guerreiro. O Thiago Galhardo assumiu essa função, até um achado do Kudê, né? Porque o Galhardo não vinha sendo 9 nas equipes, geralmente ele era mais um meio atacante ou até um segundo atacante. O Kudê fixou ele como a referência lá no ataque, sendo um pouquinho mais móvel, e depois teve o Yuri Alberto. Né? Quando sai o Yuri Alberto, o Inter traz o alemão, tentou o Wesley Moraes, não deu certo. O alemão, ele é um jogador de mais limitações, né? Tanto técnicas, mas também de competitividade. Ele vinha atuando num nível muito inferior. Eu diria que física também. Ontem teve um lance mais pro fim do jogo, só que ele entrou no decorrer da partida. Sim. E não conseguiu chegar na bola porque ele é muito lento. É porque ele... E parecia, não sei se dá pra usar a palavra extenuado, mas parecia bastante cansado ao fim do jogo, sendo que ele não atuou 45 minutos. Não, acho que é possível, Renan, porque ele treinava na estrutura do Novo Hamburgo, né? É muito abaixo, ele dá um salto, né? Ele tá jogando uma estrutura de gauchão e ele passa para jogar em uma estrutura de Série A. Então é muito possível, sim, que fisicamente ele tenha chegado abaixo. Tecnicamente, ele também não é um jogador brilhante, né? Então ele vai ter que ter essa adaptação, vai ter que ganhar mais confiança. Quando o alemão faz aqueles 3 gols em poucas partidas, ele tava rendendo muito acima do que ele poderia, né? Isso aí criou uma ilusão de que o alemão poderia ser um jogador mais importante do que ele realmente vai ser pro Inter nessa temporada. E aí o que o Mano tem que fazer é improvisar o David no setor. E o David acaba sendo muito prejudicado, porque essa não é a posição do David. O David é um ponteiro que pode, no máximo, ali jogar como segundo atacante. Ele não é um homem de referência. Então ele acaba sendo sacrificado pelo esquema do Mano, mas ele é um cara que entrega muito, né? Ele se entrega muito pro time. Ele tem muita intensidade de jogo. Então, mesmo nos setores em que o Inter ele não tem o jogador certo, o Mano acaba tendo uma entrega ali porque tem jogadores competitivos para atuarem na posição. O David vem me lembrando um pouco o Potker com o Kudê. Embora o Potker atuasse mais pelas beiradas e o David seja um jogador de beirada, mas está atuando centralizado. São 2 jogadores de técnica bastante duvidosa, mas de uma entrega absurda, né? Jogadores que colaboram até no momento defensivo, né? Eu vejo o Potker com um pouco mais de característica de centroavante do que o David, porque o Potker é um jogador mais de força, né? É um jogador que tem muitas dificuldades de mudar a direção quando ele tá correndo com a bola. Ele é um cara que corre em linha reta.
Já o David, eu acho que ele é um pouquinho mais leve, ele é mais veloz, ele até tem mais a situação de drible num contra um, por exemplo, que o Potker não tinha. Então o Potker era um ponteiro mais de força e o David eu classifico como um ponteiro de mais velocidade. Então eu acho até que o Potker, mesmo sendo mais limitado tecnicamente, ele conseguiria se adaptar melhor à função de centroavante. O David eu não vejo tanto com essas características. Perfeito. Passando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, liderança do Palmeiras, que venceu por 4-2 o Atlético Goianiense. Sabe quem fez um dos gols do Atlético Goianiense? Um dos gols foi contra. Diego Churin. Exatamente. Já não é o primeiro dele lá, né? Esse é o futebol brasileiro. O melhor time da América do Sul toma gol de um dos piores atacantes da história do Grêmio, né? Não sei se é um dos piores atacantes da história do Grêmio. Mas ele é muito ruim, né? Então... Ele é muito ruim. E o Palmeiras é o líder com 25 futebol, pontos. às vezes, também é confiança, né? Eu acho que o Churrin, ele fez 1 ou 2 jogos logo que ele chegou um pouco mais competitivos no Grêmio, e aí ele parou de fazer gol e ele entrou numa fase absurdamente ruim, né? Então agora, talvez com um pouco mais de confiança lá no Atlético Goianiense, ele até consiga jogar um pouquinho mais. Inter e Grêmio definitivamente não é o nível dele, né? Não, com certeza. 25 pontos pro Palmeiras, Corinthians 22 e o Internacional é o terceiro colocado com 21. A gente vai fazer um breve intervalo no prorrogação aqui direto da Fena Doce. Já nós voltamos. 10 muito mais que FM. Essa é pra quem tem fome de música. Delivery 10, de segunda a sábado, das 13 às 14 horas. A maior entrega musical do rádio. Você pede e a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os gostos, tem Delivery 10, matando sua fome de música. 10 FM e a hora certa. 8h20. Evoque apresenta Fena Show 2022 com os maiores shows do Brasil. Dia 16 de junho, feriado, o quarto DJ do mundo, Alok, com o maior espetáculo do Brasil em 6 horas de festa. Abertura com Cats and Dogs e encerramento com DJ Khalif e DJ Fred, residente da Cult. E dia 18 de junho, sábado, Dilcinho e a super banda Eu Sei Que Tu Dança em 6 horas de festa. Garanta já o seu antecipado em até 10 vezes no cartão de crédito. Em Pelotas, em todas as lojas da Empório Gelei, Ercílio Calçados, Pelotas, Canguçu e São Lourenço. Óticas Carol, Pelotas, Camaquã e Dom Feliciano. Na loja Container, em Rio Grande e no Free Shop Mário em Rio Branco. Mesas somente no Posto 3K ou online pelo site da blueticket.com.br. Fena Show 2022. Patrocínio Grupo Nissul Gala. Realização X13. Classificação 14 anos. Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. Estamos de volta com a prorrogação aqui direto da Fena Doce, 8 horas e 23 minutos. Fena Doce, aliás, bombando, muita gente presente. O estúdio da 10 do espetáculo, tem até aqui, ó, balinha. Eu vi que tu tava fazendo uma propaganda, né, no rádio10fm.com, o pessoal aqui, pode ver, né, as imagens da balinha da 10. Bola. E é boa, né? É boa. E dá pra pegar aqui, passando na frente do eu estúdio. eu não queria dizer isso, né? Porque eu não sabia se realmente é liberado ao público, mas é liberado, a gente tá de portas abertas pra todo mundo. Eu tava aqui trabalhando, né, no sábado, aí eu passei aqui, enchi a mão, levei várias balinhas no bolso lá, entreguei até pro pessoal. Mas tudo com aval da chefia. Tá bem. Beleza. Heitor Araújo, na segunda-feira a gente tava no prorrogação e o Grêmio e o Sport estavam se enfrentando. A partida terminou empatada e o Grêmio se manteve assim fora do G4. É para se preocupar ou o Grêmio vem tendo um crescimento, vem tendo uma melhora e esse resultado contra
o esporte mostra que o Grêmio é competitivo contra esses times postulantes a acesso? Olha, a preocupação ela só não é maior do Grêmio, porque mesmo o time coletivamente e individualmente rendendo muito abaixo do que se espera de um time, né, de um clube da grandeza do Grêmio, o Grêmio vem conseguindo pontuar, né, e consegue estar 1 ponto só atrás. Esse é o diferencial dos times grandes na segunda divisão, né? Mesmo quando... Tu pode fazer um planejamento errado, tu pode ter os teus caras rendendo muito abaixo do que eles deveriam, mas tu ainda tá no páreo, né? O time pode ser mal treinado e a diferença técnica de alguns jogadores da tua equipe vai ser tão grande que eles vão compensar um pouco isso. Claro que é temerário, né? E é um pouco isso, porque olha, Renan, o Grêmio tem a melhor defesa da competição, mas o Grêmio se defende mal. É incrível isso, o Grêmio se defende mal, o Grêmio dá chance pro adversário, o Breno em algumas partidas tem que fazer defesas muito importantes, e o Jeromel e o Kahneman são, olha, muito acima do nível técnico da Série B. Então, mesmo eles sendo pressionados, como eles vêm sendo, eles conseguem segurar ali o rojão. Mas o Grêmio, por exemplo, tem o Thiago Santos, que é um volante que não marca e que não ataca, e o Sport passou 90 minutos dando chute de fora da área e muitos chutes perigosos, porque o Grêmio não conseguia se defender. O Grêmio dá muito espaço pro adversário quando o adversário tem a bola. Se o adversário coloca a bola no chão ali no meio campo, pode ficar trocando passe de um lado pro outro, porque o Grêmio não vai conseguir fazer uma pressão para roubar. O Cristiano Oliveira, comentarista da Rádio Guaíba, que também é youtuber, enfim, é um jornalista identificado com o Grêmio, né? Ele assumiu o seu clube recentemente. Ele fez uma análise. O Grêmio tem 9 gols na Série B. E desses 9, eu acho que 5 ou 6 foi quando o Grêmio conseguiu marcar em cima do adversário, conseguiu recuperar a bola no campo de ataque em transição rápida, criou a situação, e 2 ou 3 foram de bola parada. Aí, mais até, acho que 3 ou 4, porque tem pênalti, tem escanteio, tem rebote de escanteio, tem gol de escanteio. Então mostra a pobreza que é o time do Grêmio para conseguir criar a situação. O Grêmio não consegue trocar passes em progressão, né, para criar alguma situação de arremate. Ou o Grêmio rouba a bola no campo do adversário e cria rapidamente uma situação de gol, ou o Grêmio simplesmente não consegue jogar. E aí, o grande questionamento que eu faço é isso: por que que o Grêmio não consegue, na maior parte dos 90 minutos, exercer uma marcação-pressão? São raros os momentos que o Grêmio tenta fazer isso, e sempre que o Grêmio consegue, pela fragilidade técnica dos adversários, o Grêmio consegue fazer esse roubo e consegue criar suas situações. Então acho que o Roger, ele deveria dar mais atenção a isso, deveria projetar um Grêmio que fosse capaz de fazer uma marcação em cima do adversário. Mas quando ele tem volantes pesados, né, como o Thiago Santos e o próprio Vila Sante, ele acaba tendo muitas dificuldades de fazer isso. O Grêmio que volta a jogar no sábado, 11 da manhã, na Arena, contra o Sampaio Correia. Uma oportunidade de ouro aí pro Grêmio conseguir ingressar no G4, porque temos Náutico e Sport, né? Clássico no sábado, 6h30. Eu acho que é muito preocupante pro Grêmio, Renan, os reforços, né, que o Grêmio trouxe, o Elkerson e o Edilson, por exemplo, que já estão com problemas musculares, né? Já estão lesionados e também não vão poder atuar. O Elkerson, ok, o Diego Souza entra naturalmente na vaga, inclusive acredito que seja o titular ainda com o técnico Roger Machado, mas o Edilson não tem um substituto, porque o Rodrigo Ferreira, e aí não é surpresa pra ninguém, né? O Rodrigo Ferreira não deu certo no Grêmio, e a gente falou aqui quando ele foi contratado. Pra surpresa de zero integrante do prorrogação. O cara era reserva do Felipe Albuquerque no Brasil. O Grêmio não tem coletividade, então tem que ter pelo menos o cara do 1 contra 1. E nem o Biel e nem o Janderson são esses atletas. Agora o Grêmio vai ter mais uma janela de transferências, mas quem vai contratar mais uma vez será um diretor de futebol completamente incompetente. Heitor, a gente tem muito para falar de Brasil também e de Pelotas. Pelotas vou deixar por último, porque tem uma partida importante contra o Passo Fundo, ainda não é decisiva, o primeiro jogo, né? Mas é uma partida. Mas sim. Já é decisiva, né? Se der bobeira nesse jogo de ida, acabou, né? Mas o Brasil tem muito a se tratar também. E eu vou começar pelo que passou, que é a saída do Hélio Vieira. O Hélio Vieira não integra mais a comissão ali diretiva do Brasil. Ele que fazia um elo da direção com um grupo de jogadores. Houve um acordo, ele não está mais no clube. Isso representa, Heitor, dá para fazer uma análise em cima dessa saída, do trabalho do Hélio? Algo não funcionou? Olha, Renan, essas são questões mais difíceis a gente analisar, né? Porque isso envolve muito trabalho de bastidores. Vai sair o Hélio, saiu o Hélio e o Bira, né? O Bira
histórico no Brasil, é o cara que vai fazer essa intermediação entre vestiário e direção. Eu acho que é importante o Brasil ter um nome fazendo essa função, mas eu não vejo como só esse problema do Brasil, né? A questão do Hélio Vieira, teve até um protesto de torcedores contra ele, né? Faixas pedindo a saída do Hélio. O Hélio, inclusive, em entrevista confessou que o presidente Evânio Tavares, desculpa. Bandeira Tavares. Freitas era o presidente lá do Criciúma, eu misturo às vezes sobre o nome da... Mas o Hélio admitiu, né, que inclusive teria recebido um convite para ser treinador do Brasil, mas que ele não se considerava apto, né, naquele momento a fazer essa função. Então, o Brasil, pelas entrevistas que a gente ouviu, tem se estruturado melhor, né? Tem tentado ter mais informações de atleta, inclusive tem uma empresa que presta um serviço para fazer isso, e a gente conhece a competência das pessoas que estão fazendo isso, né? O próprio Arthur, eu acho que quando ele dá entrevistas, ele demonstra um interesse muito forte por entender as coisas dentro de campo, o que o time precisa, o que os jogadores podem render dentro de campo, mas eu tenho dúvidas. Quem é, né? Quem é que tá assinando, quem é que tá contratando, quem é que tá negociando esses atletas que chegaram? Porque o Brasil cometeu muitos erros no mercado, né? Eu acho que quando o Brasil encerra um campeonato gaúcho como campeão do interior, né, a gente dizia, o Brasil fez uma boa campanha, o Brasil tem uma boa organização, tem um bom treinador, mas o Brasil não tem um elenco apto a fazer um bom papel na Série C. Tanto que a gente sempre afirmava, tem que manter a base, mas mais do que isso, tem que trazer 3 ou 4 reforços para serem titulares. O Brasil não só não fez isso, Renan, como o Brasil perdeu o seu principal jogador, que era o Luizinho, perdeu talvez o principal zagueiro, que era o Fernando, perdeu o goleiro, aí até o goleiro acho que teve uma reposição à altura, perdeu também o Henrique Ávila, que era o lateral esquerdo de reserva. Aí o Brasil traz o Rômulo, que também já tinha dado a amostragem aqui mesmo na cidade, que ele não era um jogador do nível de Série C, não era um jogador pro nível do Brasil. Trouxe o França, que foi muito mal no Caxias, né, que a gente tinha informações que era um ponta que não contribuía ofensivamente, né, que não tinha característica de fazer gol, de criar jogadas, que era o que o Luizinho fazia, né? O Luizinho era um criador de jogadas pro time do Brasil. Então, o Brasil não trouxe os reforços que precisava e ainda perdeu 3 peças. Então, na verdade, o Brasil tem um saldo de -7 entre o final do Campeonato Gaúcho e o começo da Série C. Essa é a pergunta: quem é o cara dentro do futebol que faz as análises, né, que vê os nomes que são apresentados e às vezes até traz outros, né? Ali o staff apresenta nomes, ele vai lá e traz outro. Jogador que às vezes nem foi enquadrado ali porque analisa o desempenho dos jogadores. Então, quem é que tá fazendo essa negociação? Será que era o Hélio? Eu tenho dúvidas. Se era o Hélio, aí eu acho que até seria uma má estruturação do Departamento de Futebol do Brasil, porque deveria ser alguém talvez com um desempenho mais ligado a essa área. O Hélio era um bom treinador, aí ele virou dirigente há 1 ou 2 anos. O Brasil teria que ter um executivo mais carimbado para fazer essa avaliação. E agora o Brasil vai ter essa dificuldade, sem o Hélio. Quem é o cara que vai conseguir otimizar os recursos, os poucos recursos que o Brasil vai ter para trazer 2 ou 3 jogadores que o Brasil está precisando muito para tentar escapar do rebaixamento? Só uma pausa nesse assunto Brasil. Sabe o que é legal de estar fazendo o prorrogação aqui da Fenadoce? A gente vai vendo aqui quem tá passando por aqui. E agora Tonini ali agora. O Tonini acabou de passar aqui pelo nosso estúdio, um colega meu da faculdade, um grande amigo, Júlio César Sanches, torcedor fanático do Esporte Clube Pelotas. Ele está nos acompanhando agora. Então, isso é o legal, né? De estar num evento como esse, a Fenadoce, a gente poder encontrar aí pessoas que a gente tem um carinho muito grande, um apreço muito grande. Mais um que acaba de passar por aqui. A gente tem a oportunidade de aquele dia que eu fui ali pra rua entrevistar o Maicon Zug, bem na hora que tava entrevistando o Maicon Zug, passou o Lazier Martins, o senador ali. Pois é. Não sei se vocês conseguiram captar na câmera. Pois é. Eu vi ele passando sim, mas que bacana ter visto agora o Júlio César Sanches passando por aqui para acompanhar nosso estúdio. E eu vi ele fazendo sinal com a cabeça de que gostou muito do estúdio. Que não é surpresa para ninguém, porque muita gente vem será que ele gostou muito de nós, Renan? Ele gosta muito de nós, mas gostou muito dessa vez particularmente foi do estúdio. Exatamente, exatamente. Voltando ao assunto Brasil, pra gente fechar e aí o Júlio poder acompanhar as notícias do Pelotas, o Brasil tem reforços, Heitor. A gente o Sabino, aí que tá... o Sabino, volante de 23 anos, e o Macaé,
volante de 21 anos, já foram anunciados pelo Chavante. 2 jogadores jovens, Heitor. 2 jogadores jovens que chegam pro elenco do Thiago Gomes. Será que a gente consegue notar evolução agora no time do Brasil a partir desses jogadores que chegam? Ou são apostas e não muda praticamente nada? É uma tentativa desesperada até do Chavante. Olha, o Sabino estava jogando no América Mineiro, né, antes de defender o Santo André. E tanto o Sabino, zagueiro, quanto o Macaé, volantes, são 2 funções muito importantes para o time que o Brasil não tinha. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é porque ele não tem um volante mais pegado e até mais qualificado ali para jogar ao lado do Cal. Luiz Menezes vem rendendo muito abaixo, né, nessa Série C, e não há um reserva ali que poderia entrar no lugar, tanto que o Juliano Pacheco foi um dos jogadores que acabou deixando esse elenco. Então, confesso que particularmente eu não acompanhei muito a carreira do Sabino e muito menos a do Macaé, que estava lá no Avaí, mas eu acho que é importante pelas funções, né? São 2 funções que o Brasil precisava muito, então são jogadores que de repente podem ajudar bastante o Thiago Gomes para fazer essa reconstrução aí do time do Brasil. Além disso, eu acho que uma função que o Brasil vem precisando desde o Gauchão. Tinha o Luizinho de um lado, mas o Paulo Vitor do outro não conseguiu ser regular o suficiente para ser um titular da beirada, né, da ponta do ataque do Brasil. E agora, sem o Luizinho, o Brasil não tem nenhum, né? Então o Brasil vai precisar de um ponto qualificado, tanto que trouxe, né, o jogador do Rio de Janeiro, que acabou retornando para lá, e não trouxe mais ninguém depois disso. Então, na minha avaliação agora, tendo esse volante, tendo esse zagueiro, que a gente vai ter que esperar para ver se eles vão conseguir se adaptar bem ao time, o Brasil precisa urgentemente contratar um atacante lá de campo que tenha 1 contra 1 e que seja um jogador capaz de decidir partidas. Falaste do Rômulo, eu deixei passar, mas não vou deixar passar, vou falar agora. Comentou do caso do Rodrigo Ferreira no Grêmio, né? Jogador que mostrou bom futebol numa partida específica contra o Grêmio e aí chamou a atenção. O Brasil conseguiu enfrentar o Rômulo, teve a oportunidade de ver o futebol do Rômulo no Brapel. E o Bruno Paulo fez o que quis com o Rômulo naquela partida, né? E aí o Brasil vai lá e contrata esse jogador. Isso faz 2 anos, se não me engano. O Brasil vai lá e contrata o Rômulo, que não foi bem. Eu acho, só para finalizar aqui meu comentário, que o Gerson Testoni, ele confiou muito no taco dele para montar esse grupo. Acho que tem muita indicação dele, que ele confiou, e alguns jogadores que ele bancou. O Bruno Paulo, a manutenção dele para essa Série C, na minha opinião, é inexplicável. O Brasil vai lá e banca a renovação dele, agora ele nem tá mais no grupo, né? Dispensou esse jogador. Mas talvez tenha sido uma falha, né? O Testoni ter confiado muito e a direção acabou dando o aval para o treinador. Aí é questão mais interna, né? Eu particularmente não sei como é que o Brasil faz essas divisões de tarefas, mas sim, o Testoni indicou bastante gente e a permanência do Bruno Paulo, eu acho que ela até na época eu fui um pouco favorável, porque eu entendia que o Bruno Paulo poderia ter rendido mais no Campeonato Gaúcho, as lesões acabaram atrapalhando um pouco, e eu até acreditava que ele poderia fazer isso na Série C, mas com o tempo se mostrou uma decisão errada, né? Especialmente porque o Brasil vive com dificuldades orçamentárias muito grandes, e essa direção, por mais que ela tenha errado e ela às vezes até apresente os mesmos erros das diretorias passadas, eu acho que pelo menos ela entende que não se faz loucura. Não é como a gente viu em anos anteriores, o Brasil começando muito mal uma Série B e aí simplesmente começou a empilhar jogador pra deixar pro próximo, né? Varrendo a poeira pra baixo do tapete, vamos inflar o orçamento, vamos gastar mais do que a gente pode, porque no futuro essa bucha vai acabar no colo de outro. Então, pelo menos esse mérito a direção do Brasil tem, mas não conseguiu ter o mérito de, com os poucos recursos que tem, conseguir otimizá-los, né? Conseguir trazer jogadores mais afirmados, né? Ou que fossem desempenhar papéis melhores dentro de campo. É o Brasil que tem compromisso no sábado, mais um jogo decisivo, e até faz promoções aí para tentar colocar o torcedor em peso no estádio Bento Freitas, né? Porque precisa fazer a diferença de alguma forma. O time não vem fazendo, torce a direção que agora a torcida compre a ideia. Eu acho até eu penso assim, tá? Eu sei que muita gente discorda, mas o frio nos atrapalha e os horários dos jogos nos atrapalham. Eu acho que atrapalha, Renan, atrapalha sim. O torcedor brasileiro em geral, e aí não é nem Brasil, nem Pelotas, eu acho que a maioria dos clubes é um torcedor que vai na boa, né?
Vai naquele dia bom, no horário bom, no time jogando bem. Agora, quando o time tá jogando mal, quando o horário não é tão bom assim, quando tem a opção de repente ficar em casa, o torcedor brasileiro, ele acaba optando por permanecer em casa. Eu acho uma pena essa postura. Quando eu era da arquibancada, né, eu acompanhava sempre, né, o time daqui, quando podia, inclusive fazia viagens aí pra acompanhar. Eu acho que o lugar do torcedor tem que ser sempre na arquibancada. Muitos queriam poder acompanhar, não podem porque torcem para times de outra cidade, e o torcedor do Papel aí tem Brasil e Pelotas jogando, então eu acho que tem que comparecer mais, tanto a torcida do Brasil quanto a torcida do Pelotas. Brasil e Ferroviário se enfrentam no sábado, 15 horas, no estádio Bento Freitas. Tomara que o Chavante consiga aí uma vitória. Tem que ganhar, né? Precisa muito, porque ainda dá para escapar, né, do rebaixamento, mas essa reação precisa iniciar agora. A gente vai fazer um breve intervalo, já nós voltamos para falar do Pelotas, que tem uma partida muito importante no fim de semana contra o Passo Fundo fora de casa. Já voltamos, 10, muito mais que FM. A 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixe a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor BPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa. 10 FM e a hora certa. 8h41. Atenção! Super promoção de pneus novos da loja Só Remodes Pelotas e Rio Grande. Pneu Aro 13 novo por R$279. E tem promoção imperdível. Também pneus Remodes a partir de R$140. O melhor preço da cidade em pneus novos e Remodes? Só Remodes. Na Avenida Frei Caneca 1009 Fragata. E em Rio Grande, na Avenida 1º de Maio 1020. Fone WhatsApp 98402-7407. No Dimensão você pode mudar sua vida, investir e transformar o seu destino. Cursos técnicos em radiologia, enfermagem e segurança do trabalho, com parcelas a partir de R$199 mensais. E o melhor, você pode parcelar utilizando o crédito educativo Dimensão Dimencred. Inovação para facilitar o seu acesso e a sua formação. Acesse nossas redes sociais e informe-se. Dimensão, cursos técnicos, matrículas abertas. O caminho de um abraço, a verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Fenadoce, doce encanto de se reencontrar. Pelotas espera você pra comemorar. Fenadoce de 3 a 19 de junho, patrocínio Banrisul, Empório Gelei, Ozirnet, apoio Sicredi, Ecosul, apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e realização CDL Pelotas. A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse radio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, a rádio dos melhores ouvintes. Oito e 43, estamos de volta com prorrogação direto da Fenadoce. Aliás, Heitor, eu tô sendo repetitivo, mas é verdade. Tu viu quanta gente já passou por aqui para acompanhar o nosso programa um pouco? Fenômeno. Né? Para nos acompanhar, não sei, mas até porque a gente talvez tá aqui, para acompanhar a estrutura da 10. Até porque a gente tá muito bem posicionado, né, Renan? A gente tá a 10, 15 passos da Cidade do Doce, praticamente. Exato. E os doces são bons, viu? Eu em 3 ou 4 vezes aqui na Fenadoce, todas as vezes eu comprei ao menos um pastel de nata. E agora, antes do programa, hora, comeu alguma coisa? Foi um pastel de nata. E talvez, quem sabe, após o programa eu terei outro. É mesmo? E tô pensando. Leva uma caixinha pra casa. Pensei nisso também. É uma boa possibilidade. Mas comprando aqui, ele é bom porque ele vem quentinho. Quentinho? Quentinho, aí é um espetáculo. Bom, o teu doce especialmente é quentinho, né? Eu gosto mais do bombom de morango, não gosto dele tão quentinho. Não dá, né? Tá. Mas é uma delícia realmente. Heitor, radio10fm.com, o pessoal pode nos acompanhar com imagens e também o pessoal pode participar no 9915206
10 991520610. O Eduardo Torres já mandou mensagem aqui querendo participar. Será que eu leio a mensagem dele hoje ou não? Que será, Renan? Hoje eu vou deixar ele de folga total. Acho que lê. Eu leio? Eu fiquei curioso agora. Vou deixar pro fim, então, pra criar uma expectativa, tá? Pode ser. Eu acho que ele vai mandar uns doces pra nós aí, quem sabe? Vamos ver. Poderia fazer, né? Seria uma grata surpresa. Bom, a gente tem o Pelotas jogando no domingo, 15 horas, 3 da tarde, no Vermelhão da Serra contra Passo Fundo. Pelotas que teve uma primeira fase tranquila em questão de classificação, mas de um futebol bem limitado, né, Heitor? Já perguntei pro Eduardo, pergunto pra ti também. Pelotas é favorito ou o Passo Fundo é favorito mesmo? Olha, Renan, uma das divergências que a gente teve aqui na Rádio 10 como bancada é acerca dos grupos, qualidade da divisão de acesso, né? Talvez até seja uma esperança pelo futebol gaúcho. A minha expectativa é de que do grupo A, o nível técnico ele é um pouquinho acima. Seria saudável pro futebol gaúcho. Exatamente, porque se o grupo A for pior que o grupo B, aí o futebol gaúcho vai ladeira abaixo, né? Porque o que a gente viu... A gente não viu um jogo bom do Pelotas, na verdade. Contra o Inter de Santa Maria, que parece que foi o melhor jogo, a gente tava aqui no programa, né, que foi numa quinta-feira. Então, é isso aí. Olha, pelo que o Pelotas jogou, eu classificaria o Pelotas como favorito no mata-mata se pegasse um São Gabriel da vida. Pega o São Gabriel, acho que aí eu boto o Pelotas como favorito. Vai enfrentar o Inter de Santa Maria, que a gente viu também, não apresentou nada na divisão de acesso, aí eu colocaria o Pelotas como favorito. Estando um pouco no escuro, como a gente tá em relação ao grupo A, eu não consigo classificar o Pelotas como favorito a nada. Eu acho que qualquer um dos quartos, Esportivo, Passo Fundo, não colocaria favoritismo a ninguém. Eu acho que será um confronto aberto. Se fosse contra a Glória ou Veranópolis, aí eu acho que o Pelotas entraria como quase um azarão. Eu colocaria favoritismo para essas duas equipes contra o Pelotas. Mas talvez pese favorável ao Pelotas, que contra o São Paulo, claro, a derrota foi horrível, mas a gente tem que avaliar um pouco as circunstâncias daquele jogo. Eu nunca tinha visto um gramado tão ruim na minha vida. A gente marca um jogo de futebol 7 aqui em Campo Natural, Renan. A gente não vai achar um campo aqui em Pelotas tão ruim quanto aquele do São Paulo. É um negócio inacreditável. Horrível. É um clube profissional, por mais que tenha dificuldades financeiras, e a gente entende que o momento do São Paulo é delicado, mas não pode deixar o campo chegar naquela condição. A Federação Gaúcha não poderia permitir um campo daquele abrigar uma partida profissional. Porque aquilo ali vai contra o teu produto, né? Vai contra a competição. Tem um lance no primeiro tempo que o Itinga recebe um passe em profundidade do Eliomar, que ele entra na cara do goleiro e ele não consegue conduzir a bola, porque a bola começa a quicar, ele briga com a bola, até consegue driblar o goleiro, mas ele se desequilibra e não consegue fazer a conclusão ao gol. Então acho que contra o São Paulo, mesmo perdendo, o Pelotas fez um bom primeiro tempo, tava jogando num gramado horrível, perdeu muitas chances de gol, e aí com um time misto, né, sendo poupados as principais peças, o Pelotas fez o segundo tempo abaixo e foi derrotado. Mas o Eliomar individualmente vem rendendo muito melhor do que rendeu no começo da competição. Eu acho que o Badinho conseguiu achar essa formatação de meio campo com dois volantes fixos e o Eliomar chegando mais junto ao trio ofensivo. Eu acho que isso aí fez com que o futebol do Eliomar crescesse bastante. Inclusive tem alguns momentos que o Pelotas marca no 4-2-4, né? Ele avança os 2 pontos e deixa o Eliomar marcando lá em cima. Tem o Jarro, que pode ser um desequilíbrio. Tem o Chico também, que vem jogando um pouco melhor. Então, individualmente, acho que o Pelotas está conseguindo ser um pouquinho mais efetivo nesses últimos jogos, que pode dar uma esperança. Mas o que o Pelotas apresentou ao longo da competição, na minha avaliação, não classifica como favorito. Pois é, situação difícil. Eu não colocaria, tá? Não colocaria o Pelotas como favorito. O Passo Fundo como favorito nesse duelo. Eu boto que é parelho, viu? Acho que é 50-50. Não, acho que sim, acho que é parelho. Acho que o Pelotas até tem condições de ser o campeão da divisão de acesso, porque não tem nenhum Palmeiras nessa competição, mas o Pelotas não é favorito. Eu não consigo enxergar o Pelotas como favorito, sequer a classificação diante do Passo Fundo, porque também o Passo Fundo é um time que fora de casa vem dando até mais trabalho do que quando joga nos seus domínios lá no Vermelhão da Serra. Então é um confronto difícil, complicado,
um elenco cascudo do outro lado, tem o Diogo Oliveira, por exemplo. Não vejo o Eliomar, por exemplo, Heitor, no mesmo nível do Diogo Oliveira, embora a gente não tenha uma amostragem mais recente desse jogador, mas a gente sabe a qualidade, o que pode entregar, até mesmo na bola parada, o Diogo Oliveira, um jogador muito interessante. Então, eu não queria dizer isso, mas eu vejo o Passo Fundo mais time. Eu tava até olhando aqui o elenco agora do Passo Fundo, tem o Marcelo Caranhato, que eu acompanhei ele lá em Santa Catarina, ele treinou o Ercílio Luz, ele é um técnico que dá uma organização, dá um padrão de jogo interessante às equipes. O Diogo Oliveira tem 10 partidas, né, fez um gol, ele não atuou no último jogo, derrota contra o Veranópolis, e além disso tem o PH, né, um PH que jogou no Criciúma, a Série C o ano passado, que era do Ercílio Luz, né, foi jogador do Marcelo Caranhato, que é um ponto aqui pro Criciúma, ele estava abaixo do nível, mas eu acredito para a divisão de acesso ele empenha um papel melhor, tanto que ele já tem 2 ou 3 gols lá pela equipe do norte do estado. Então, eu acho que o Passo Fundo é sim um time perigoso, viu, Renan? E tem um bom treinador, tem boas peças no elenco, o Diogo Oliveira, um jogador muito veterano e tecnicamente um nível muito bom, e tem o PH ali no ataque, eu acho que pode dar um pouco mais de trabalho para a defesa do Pelotas, mas por isso vai ser fundamental, né, que o Pelotas não só consigam segurar um bom resultado lá no Vermelhão da Serra, mas que crie uma mobilização diferente pro jogo na Boca do Lobo, porque até o momento, apesar do Pelotas não ter perdido na Boca do Lobo, se eu não me engano, como mandante na divisão de acesso, o clima na Boca do Lobo não é o que foi em temporadas anteriores. O torcedor tem comparecido menos, e isso muito culpa do time, né? O time não tá engajando o torcedor a comparecer. E também aquela atmosfera, aquele caldeirão que a gente já viu a Boca do Lobo ser, não vem sendo nessa temporada por conta do fraco desempenho do time. Então, o Pelotas tem que criar uma mobilização muito especial pro jogo da volta para conseguir fazer o resultado aqui. Falar de Copa do Mundo, mas da Copa do Mundo de 2026, porque saíram as cidades sede da Copa do Mundo de 26, que vai ter 3 países, né, recebendo a competição: México, Canadá, Estados Unidos e México. Estados Unidos, México e Canadá. No Canadá, nós teremos Vancouver e Toronto. México terá Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. E os Estados Unidos é o país que vai ter mais cidades sediando a competição, que é Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York. Copa do Mundo de 2026. Não é a Copa do Mundo do Catar, é a Copa do Mundo de 2026 que terá esses lugares aí recebendo o Mundial. Falando do Mundial deste ano no Catar, a seleção brasileira, para muita gente que vem acompanhando essa competição europeia que está tendo, né, a competição das nações, muita gente está assustada com a qualidade dos times europeus, e eu já vi até o Luiz Henrique, se não me engano, treinador, apontando o Brasil e a Argentina acima dessas seleções europeias. Assustadas positivamente, no caso, com o desempenho das europeias. Assustadas negativamente e colocando o Brasil e a Argentina à frente dessas Os seleções. Europeus estão assustados. Colocando o Brasil e a Argentina como favoritos na Copa do Mundo. Sim. Porque a gente teve seleções importantes aí tropeçando, né, em partidas contra seleções menores. A Argentina vem muito bem e o Brasil também tá com um trabalho muito sólido. Então, eu não colocaria como favoritas, viu? E a gente tem no algumas... caso, eu não colocaria elas acima dessas europeias, mas acho que Brasil e Argentina estão ali num top 5 ou 6 de seleções que têm condições de conquistar o título. Nós temos algumas seleções em reconstrução, né? A Alemanha perdeu alguns jogadores pela questão de idade. Bom. Quem é o treinador? O Flick, campeão Flick. Pelo Bayern. Treinador que já fez história. Mas a Alemanha, que para alguns, como eu coloquei, né? Tem gente um pouco assustada com essas seleções europeias. A Espanha Alemanha tem um treinador muito bom, né? Que é o próprio Luiz Henrique. Mas também com jogadores muito jovens. A seleção espanhola também, uma seleção com muitos jogadores jovens, talvez para 26 nessa Copa do Mundo, com México, Canadá e Estados Unidos, talvez chegue um pouco mais pronto. E muita gente aponta Brasil e Argentina como favoritas ou mais fortes nesse momento por conta da maturidade das equipes, né? O Brasil tem
uma dupla de zaga, por exemplo, muito madura, né? Muito experiente, Thiago Silva e Thiago Marquinhos. Silva, sendo maduro ou não, ele tem um histórico de falhas em momentos muito importantes. Não apenas pela seleção, mas no Chelsea, no PSG, inclusive, de fazer pênaltis, né? E de ter decisões mais equivocadas em momentos decisivos. Na disputa pelo alto, né? Na disputa pelo alto. É um grande zagueiro, evidentemente. Né? Tem o Vinícius Júnior, que chega num momento muito interessante para a Copa, pode ser um diferencial para o Brasil. O Neymar, que não tá mais no seu auge, principalmente físico, eu acho, mas também pode ser muito importante. E o Brasil tem meio campo muito sólido, tem muitos jogadores ali no setor, né? O Casemiro é um dos maiores meio-campos da história do Real Madrid. Exato. E na mesma função tem o Fabinho, por exemplo, que era titular do outro time finalista da Champions League. Exatamente. Então é uma seleção muito forte. Bruno Guimarães vem muito bem lá no Newcastle. Exatamente. Eu vejo, inclusive, Heitor, uma coisa diferente de várias Copas passadas. Dessa vez, a seleção brasileira chega com maior fraqueza no setor ofensivo, que é onde sempre se destacou. Embora tu tenha comentado o Vinícius Júnior aí num grande momento, mas o Neymar, que é a nossa estrela maior, não vive seu melhor momento. É porque o Brasil não tem um 9, né? Exatamente. E se a gente for comparar, por exemplo, com 2006, que o Brasil tinha o Ronaldo e o Adriano talvez em desempenho um dos maiores centroavantes daquele ano, e o Ronaldo já um pouco mais de fim de carreira, mas ainda com o nome, né, de um cara que foi 3 vezes melhor do mundo. Então o Brasil se acostumou a ter camisas 9 muito efetivos e grandes craques de futebol mundial. O que o Brasil não tem mais, se a gente for ver os camisas 9, o Gabriel Jesus, que já é quase um ponta, que vai sair de um time de ponta da Europa para ir para um mediano hoje em dia, né? Tá em negociação pro Arsenal. O Firmino sendo banco do Liverpool. E o Matheus Cunha ali, que tá ainda buscando seu espaço no Atlético de Madrid, talvez sejam as 3 principais opções de camisa 9 do Brasil. Nenhum é um top mundial atualmente. Para a criação, a gente tá recorrendo, o Tite tá recorrendo a um cara que já esteve em Copas anteriores, que em clubes não vive um momento supremo, que é o Felipe Coutinho. Que vive um melhor momento em clube, mas também num clube de segundo escalão do futebol local, né, da Inglaterra, que é o Aston Villa. Exato. E essa é uma dificuldade. Mas o Brasil ganha no meio campo, mais nos volantes e nos meias, né? Que aí a questão do Bruno Guimarães, até o próprio Fred do Manchester United, que vem sendo titular desde sempre, e o tanto Casemiro e o... Eu não sou muito fã do Fred, tá? Eu acho ele muito bom jogador. Sei que tu gosta bastante, mas não... Pra elenco, principalmente ali numa seleção, acho que ele é muito importante, porque ele faz várias funções, ele é um cara que entra e ele pode dar uma outra dinâmica pro time. Eu acho que ele é uma peça muito interessante para ter ali. Sobre as sedes, né, a Copa do Mundo de 2026, ela vai ter pela primeira vez 48 seleções, serão grupos com 13 equipes, né, vai ser um formato bastante diferente, e é mais uma vez, e eu acho estranho o México ter tão poucas, né. O México é um país muito mais tradicional no futebol, tanto do que Estados Unidos quanto Canadá. Tem uma Copa do Mundo histórica por lá, né? 2 vezes sede de Copa do Mundo, né? Pra nós, especialmente, a Copa de 70, né? E 86, que é histórica pra Argentina, né? E vai ter 3 sedes, mano, nas principais cidades, Cidade do México, Monterrey e Guadalajara, né? Estádio Jalisco lá. Mas eu acho que deveria ser melhor distribuído isso, viu? Eu não gostei muito dos Estados Unidos pegar mais da metade, né? Das sedes. Acho que são 9 nos Estados Unidos, 3 nos Estados Unidos, no México e 2 no Canadá. Heitor, e também não gosta da Copa no Catar. Não gosta da ideia. Não só por ter mudado a data, né? Mas pelo Catar ser um país bastante polêmico em questão de geopolítica mundial, ser um país muito pequeno e ser um país que não tem absolutamente nenhuma tradição no futebol. Mas pela primeira vez, né, o Oriente Médio recebendo uma Copa do Mundo. Palpite para logo mais 10 da noite, a gente tem Golden State e Boston Celtics. Valendo o título pro Golden State. Eu acho uma leve... Se eu tivesse 10 fichas, eu acho que eu botaria uma 6 no título do Warriors na noite de hoje. Mesmo que a partida seja em Boston. É que nem a gente... É que o Warriors foi bastante dominante, né, contra o Celtic. Que nem a gente falou, né? Já houve o momento do Boston Celtics, já houve o momento do Chicago Bulls, já houve o momento do Lakers, e a gente tá vivendo a dinastia Curry, né? E Thompson não tem mais Durant, mas
É um legado que também o treinador, né? Kerr, que passou foi atleta, né? Daquele time do Michael Jordan, do Chicago Bulls, que ele tá conseguindo fazer com essa equipe. É fantástico. Ficamos por aqui, pessoal. Esse nosso último programa, prorrogação direto da FenaDoce. A programação da 10 segue aqui até o final da feira. Então, uma boa noite a todos. A gente volta na segunda. Valeu, Heitor. Valeu, Renan. Abraço a todos. Abraço.